Boa noite! Hoje iremos abordar um tema muito importante, porém pouquíssimo conhecido: dislexia e descalculia. Bom, a dislexia é um transtorno de aprendizagem, especificamente da leitura e da escrita. Existem 3 tipos de dislexia. A visual, que a criança consegue visualizar, mas não consegue escrever o que está visualizando. Ela troca a palavra. E tem a auditiva, quando você pede para ela repetir a palavra e ela troca. Por exemplo, você pede para ela repetir camarão, ela fala macarrão. E existe a mista, que une tanto a visual quanto a auditiva. Já a descalculia é um transtorno totalmente ligado à dificuldade da criança a fazer cálculos, né? Dificuldade com números. Por exemplo, a criança tem dificuldades para realizar contas simples como mais de menos. Isso não tem nada a ver com QI da criança, e sim alteração neurológica. Agora vamos entrar ao vivo com a repórter Ana Maria, que está entrevistando uma mãe que tem um filho com os 2 transtornos. Boa noite, eu estou aqui com a Diana, que ela é mãe do Henrique, que ela começou a perceber alguns sinais importantes. Me conta, Diana, como foi que você começou a perceber que o seu filho tinha algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem? Boa noite, gente. Boa noite, Ana. Eu percebi quando o meu filho, eu colocava ele para realizar as atividades simples em casa e ele não conseguia. Então daí eu ia achando que era preguiça dele, e aí eu fui percebendo essa falta de atenção dele. Muito bem. Depois disso, você começou a fazer algum tratamento? Como foi que você procedeu depois que você descobriu? Primeiramente, eu conversei com a professora dele, ela me orientou a procurar um psicopedagogo e um psicólogo. Ele está fazendo as atividades melhor, está melhorando, só que eu não vi tanta evolução. Bom, fica o alerta também aí para todos os pais, né, para começar a perceber mais os sinais, os sintomas aí com seus próprios filhos em casa. Eu volto com vocês aí da bancada. Muito interessante, não é, Sara? Sim, acredito que tem muitas mães se identificando neste momento. Com isso, nós pensamos uma forma de nos comunicar melhor. Nosso WhatsApp vai estar aqui embaixo para todas as mamães mandarem mensagens para a gente para tirar dúvidas com a nossa psicopedagoga Ingrid Silva. Boa noite, eu sou Ingrid Silva, eu sou a psicopedagoga e eu estarei aqui tirando dúvidas de mães. A primeira pergunta é de uma mãe, Jussara, de Minas Gerais. Ela pergunta aqui que qual procedimento que faz para minimizar a doença. Bom, Jussara, deixando claro que a dislexia não é uma doença, é um transtorno. E vai ser feita avaliação com multiprofissionais. Eles irão detectar se a criança tem a dislexia. E após o diagnóstico, irá acontecer a intervenção com o profissional para que essa criança possa ter uma boa qualidade de vida. Segunda pergunta é de Lisandra, de Pernambuco. Sou mãe de uma adolescente que sempre foi diagnosticada quando criança com TDA. No entanto, ainda hoje, a nova terapeuta e psiquiátrica discordam do diagnóstico. Meu filho, de 8 anos, apresenta a mesma característica. Levei ao neuropediatra e estamos tentando diagnosticar. A suspeita é de dislexia. Tanto minha filha quanto meu filho apresentam QI elevado. No entanto, não conseguem copiar as atividades propostas. Bom, Lisandra, nesse caso, as crianças precisam realmente passar por esses multiprofissionais. Existem casos de crianças que têm um QI elevado, mas ele não consegue se concentrar na leitura. Às vezes ele até tenta concentrar, só que de acordo com as redações que eles vão fazendo, o resultado não era esperado. Às vezes eles escrevem, pensam em uma palavra e escrevem com outra. Então é muito importante que ele possa fazer essa avaliação por todos os multiprofissionais. Nesse caso, temos o profissional neuropediatra, o fonoaudiólogo e temos também o psicopedagogo. Esses 3 vão fazer uma intervenção para que a criança tenha uma melhoria, porque como já sabemos, não tem cura. Quais os procedimentos usados nessa avaliação multidisciplinar? Bom, nessa avaliação multidisciplinar, os exames tais como audiometria, processamento auditivo, processamento visual e também tem a avaliação neurológica, que é muito importante. Vamos para a próxima pergunta, e agora sobre a descalculia. Bom,
Luana de Salvador, Bahia, ela pergunta se a descalculia tem cura. Bom, igualmente a dislexia, a descalculia também não tem cura. Vamos para a próxima pergunta. Luana, 26 anos, de Salvador, Bahia. Meu filho de 6 anos tem dificuldades em somar. Devo me preocupar? Bom, a descalculia é um déficit na matemática. A gente precisa saber diferenciar, porque às vezes a criança só tem ansiedade em saber a matemática, porque a gente acha que a pessoa só é inteligente quando sabe a matemática. Então a gente tem que saber, a criança precisa passar por todo o processo com os multiprofissionais para poder sim ter um diagnóstico e aí a gente ter como tratar. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa prestar atenção nisso. E depois, a gente precisa, junto com o professor e os multiprofissionais, saber lidar e reconhecer como a criança está agindo dentro da sala de aula. Tem crianças que são mais fáceis, elas tentam resolver um problema achando que está certo, mas às vezes não está. Vou lhe dar um exemplo. A gente manda ele fazer uma somatória de 87 mais 32. Ele responde o resultado, mas quando vamos corrigir está incorreto porque ele troca. Em vez de ser o 32, eles colocam 23. Então aí a gente já tem uma análise que a criança não consegue detectar que o 32 é o 32. Bom, a próxima e a última pergunta é de Jandiara, de Pernambuco. Existem exames para poder diagnosticar descalculia? Quais dicas você tem para ajudar as mães que têm crianças com descalculia? Bom, primeiro, não existem exames laboratoriais e imagens para poder diagnosticar a descalculia. E dicas importantes para poder ajudar a criança é que a mãe seja sempre presente, não deixe que pegue no pé da criança apenas quando o fono ou o pediatra esteja presente, mas sempre no dia a dia. Dominó, é importante você brincar. Brinca com os números, coloca cores nos números para a criança poder identificar e facilitar o seu aprendizado. Muito interessante, não é, Sara? Com certeza.